Hello, manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. Antes de começar um programa, quero agradecer ao nosso querido Dali, do Dali Churras, que recebeu o time 92 ontem, né, para comemorar a festa da firma. Você foi lá fazer uma festa maravilhosa e ele nos proporcionou um rodízio de petiscos e carnes especiais que, olha, tô me recuperando ainda do que aconteceu, tá? Então, depois ele deu um chazinho de boldo para dar uma aliviada, porque foi tenso o negócio. Tinha bolinho de costela, tinha bolinho de gorgonzola, tinha bolinho, meu Deus do céu, tinha bolinho de tudo lá, cara. É maravilhoso, batata frita, tudo. E aí os cortes, né? A carne do Dali, parece que o Dali sabe assar um churrasco, parece que ele sabe. Um abraço, querido Dali, pra Dani, recebendo a 92 lá, o nosso timaço, né? Uma mesa gigantesca com os colaboradores, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Vamos falar um pouquinho mais disso no Transtornados, que o time de Transtornados esteve todo lá, tá bom? E o papo de hoje é com ele, a primeira vez que eu entrevisto ele na minha história, né? Ele que é um cara muito reservado, né? Diretor da Rio Deserto, tem uma história de mais de 50 anos na empresa, contador por formação, contador geralmente é reservado, né? E presidente da SIC, eu tenho o prazer de receber o senhor Valcir Zanetti. Valcir, que prazer receber, meu caro. Você falou faz tempo que quero te entrevistar aí, não consigo. Você é um homem muito quieto, muito na sua. Você gosta de uma caverna, é verdade? Tudo bem, meu caro? Nós estamos aqui na presença do dinâmico Mano Dal Ponte. É um grande prazer estar aqui para conversar um pouco. E também os nossos cumprimentos ao Mano, nossos cumprimentos a todos os ouvintes da 92 FM. Bom, Valcir, que prazer receber, fico muito feliz mesmo. Valcir, você é um empresário de sucesso, Criciúma respeita muito você pela sua história, né? Todas as vezes que eu citei o seu nome, que eu ia entrevistar hoje, muitos elogios vieram, né? De vários setores, né? Ao que você deve isso tudo, principalmente por ter chegado na presidência da SIC, que é um outro mundo e são outras responsabilidades que estão sob a sua tutela agora? Detalhe é o seguinte, nós fomos aprendendo, né? Ao longo da nossa vida, que nós já temos um bocado de quilômetros rodados, nós sempre fomos de falar menos e ouvir mais. Então a gente foi aprendendo com os de mais idade, com os mais velhinhos. E uma das coisas que a gente sempre observou e levou em consideração e leva na prática, né? Não só na teoria, mas na prática, são algumas palavrinhas. É ter a credibilidade. É ter a credibilidade, a confiança. E é o trabalho em grupo, é o trabalho em equipe. A gente não usa o eu, nós usamos muito o nós. Porque nós nos envolvemos com pessoas, as pessoas são as mais importantes. E nós trabalhamos muito em conjunto, em união. O nosso trabalho sempre foi nesse sentido, de envolver as pessoas e trabalhar junto com as pessoas, de valorizar as pessoas, porque elas são consideradas as mais importantes que nós temos na face da terra. E é através dessa união é que nós vamos conquistando. Nós entendemos que tem que ter uma relação de confiança entre as pessoas. Então, esse trabalho, ou seja, o eu que nós falamos, nós não usamos. Nós falamos sempre e aplicamos na prática o nós. É o envolvimento de todos. Mas a sua chegada à presidência da SIC foi algo natural? Já estava planejado? Você aceitou bem ou vem aquela... Você sempre tem uma abelhinha que morde e vai dizendo, aquele cara no ouvidinho, pá, você tem que ir, é a tua vez. Como é que foi essa... Não, o detalhe é o seguinte, nós viemos de baixo. Nós viemos de baixo, meus pais foram agricultores, e eles tinham serraria, serravam madeira, trabalhavam com moinho de milho, descascador de arroz, ou seja, nós viemos do interior. Do interior de? No interior do Meleiro. Do Meleiro? Meleiro, é logo ali. É uma grande cidade. Nós viemos mais propriamente do Pique do Rio Cedo Baixo. Tá. Pique do Rio Cedo Baixo, Sanga do Engenho, nós viemos daquela região. Então a nossa origem foi interiorana, a nossa origem é interiorana. Então nós passamos trabalho, ou seja, nós tivemos que sair de casa para estudar. Nós começamos estudando em Forquilinha, nós estudamos lá com as freiras, fizemos um período lá com as freiras e depois viemos para Criciúma. Eu saí de casa com 10 anos de idade. Para vir para Criciúma? 10 anos de idade eu estava em Forquilinha. Tá. Estava em Forquilinha estudando no colégio de freiras. Era um internato? Não era? Eu parava em casa de família. Tá. Eu morava em casa de família. Com 10 anos? Com 10 anos. E
É um mundo muito diferente. É diferente. É um mundo... Com 14 anos eu estava em Criciúma, estava morando em Criciúma. Então, é muito diferente. E a gente não entrou no mau caminho, né? Se bem que no passado não tinha muito esse mau caminho, né? De drogas e etc, etc. Morando em Criciúma com 14 anos. Então eu estudei no Joaquim Ramos. Colégio público, ou seja, a formação já era menor, já era inferior, considerado inferior aos colégios particulares, mas nós não tínhamos condições de pagar. Estudei em colégio público, depois fui para a Escola Técnica do Comércio e após isso para a universidade. Você fez, aí começou contabilidade? Aí começamos contabilidade. Lá na Escola Técnica de Comércio já era contabilidade, é o técnico de contabilidade. Depois fomos para Unisul, Tubarão. Nós íamos todos os dias para Tubarão. Eu fiz esse caminho também, 4 anos. E nós fizemos o seguinte, como nós já temos um pouco mais de idade, nós fazíamos não tinha asfalto. Eu ia dizer, a minha tinha uma BR única, pelo menos. Mas nós ainda não tínhamos asfalto, era estrada de chão. Mas isso valeu muito a pena. Fizemos o curso. Demorava? Curso de contabilidade. Eu não lembro. 1h30. Não lembro exatamente. Mas era, com mais certeza. Ou menos. Uma estrada de chão, pô. Mais ou menos. Aí fizemos o curso de contabilidade, trabalhando. E por isso que nós fizemos um grande curso. Mas desde os 14 você trabalhava já? Não, desde os 14 a gente já trabalhava. Teve um período que eu morei no Hotel Brasil. Eu morei numa família. Também casa de família. Que administrava o Hotel Brasil, e aí eu passei a trabalhar também no Hotel Brasil. Você trabalhava do quê no hotel? Com 14 anos. Recepcionista? Recepcionista, levar as malas, era muito interessante. Eu levava as malas na rodoviária. Rodoviária não, era agência de ônibus, a São Cristóvão e a Santo Anjo. Não tinha rodoviária? Não tinha rodoviária, ela logo ali, era o Hotel Brasil. Onde é que ficava o Hotel Brasil? O Hotel Brasil ficava bem próximo, era na rua João Zanetti. Ali próximo da Avenida Centenário. Na esquina entre a Centenário e a João Zanetti. Eu levava as malas de alguns viajantes, eu levava na agência, na Santo Anjo, na São Cristóvão, e eu ganhava uma gorjeta. Era boa a gorjeta, pelo menos? Gorjeta, eu ganhava gorjeta. Sabe o que eu fazia, cara? Eu ia tomar uma vitamina de banana com um sonho. Aonde? Na rodoviária não era? Logo ali. Não, era próximo. Tinha uma... Pertinho, assim, Tinha uma lanchonete ali próximo ao Hotel Brasil e eu ia ali. Ficava feliz da vida. E aí eu continuei estudando, né? Fiz ali o... Mas escolheu contabilidade por quê? Porque era por ter feito técnico, daí você, vamos embora. Por ter feito técnico. Já vamos embora. Feito técnico, E já tinha, ou seja, nós percebíamos já na época que tinha condições, que tinha oportunidade de trabalho. E aí depois do Hotel Brasil, eu fui pedir emprego na Carbonífera Boa Vista. Eu com 17 anos fui lá pedir emprego. Do que? Eu fui pedir emprego. O que desce, vai? Eu entrei lá como office boy. Entrei como office boy e aí fui crescendo, né? Faz tudo. Como auxiliar de setor pessoal, auxiliar de contabilidade, passei a ser contador e continuei estudando, né? Eu fiz pós-graduação, fiz alguns cursos de pós-graduação, né? E depois disso eu fui convidado após a formatura, ou seja, uns 2 anos depois que eu já tinha feito alguns cursos de pós-graduação, eu fui convidado para ir dar aula na FUCRE. Antiga FUCRE. A antiga FUCRE. E eu fui dar aula na FUCRE. Que é mais uma grande experiência, né? Na aula te transforma, foi um período. Né? Te transforma. A aula na FUCRE foi o período que eu mais estudei, porque tinha que estudar. É verdade. E tinha que dar um recado bem feito, bem dado, né? Então foi um período que eu estudei muito. Você era novo, imagina. Eu tinha 25, 26 anos. Você tem que provar mais ainda, né? Porque um professor novo tem que provar mais que um professor velho. Exatamente. Então o que acontecia? Como eu era novo, eu era gurizão, e eram as primeiras turmas na FUCRE, contabilidade e administração, eu dava aula para pessoal com mais idade que eu, ou seja, eram gerentes de bancos, pessoas mais velhas, diretores de empresas, porque não tinha aqui curso superior, né? Sofreu por isso? Preconceito ou não? No início eu passei trabalho, mas sabe o que eu fazia? Eu estudava muito. E aí eles me ganhavam na prática, mas eu ganhava eles na teoria. Eu me baseava muito em autores da PUC, aliás, da USP. Eu me baseava muito em autores da USP. Então, como eu me baseava em autores da USP e eu estudava, eles passaram a me respeitar como professor, mesmo sendo novo. Mesmo sendo novo. E aí, depois disso, dei aula de várias disciplinas
E eu passei a ser diretor da ESCA, na época era ESCA, Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas. Mas já tinha uns 30 anos, mais ou menos? Eu já tinha uns 28. Tá mais experiente. Já estava um pouco mais experiente. Continuava gurizão ainda. Mas fui encarando. Com toda a minha reserva, que eu digo é o seguinte: introvertido. Você sempre foi. O contador geralmente já é mais quieto. Já é mais fechado. Já é mais fechado. O contador não gosta de falar besteira, né? Eu já noto que o contador, ele é mais tranquilo, mais prudente. Eu sempre fui introvertido. E realmente eu fui obrigado a aprender, fui obrigado a enfrentar essas situações todas. Você é muito envergonhado? Ah, sim. Sempre? Sempre. Veio da roça, né? Veio do interior. Pra cidade grande. Como é que fala hoje, que quando menospreza... Subjuga? Alguma coisa assim ou não? Não. Bullying. Bullying. Hoje é bullying. Hoje é bullying. Sofreu muito? Na época era a mesma coisa, só que não tinha essa palavra bullying, né? O pessoal falava mesmo. Então a gente sofria também. Tem um abraço pra você aqui, meu querido Luiz Carlos de Pelegrim. Nosso querido Luiz da Fábrica da Costela. Mano, se eu não me falha a memória, ele tá mandando aqui, ó. A lanchonete que tomava vitamina se chamava Gruta Azul. Gruta Azul. É isso mesmo? É Gruta Azul mesmo. É mesmo? É mesmo. Tá mandando um abraço. Deve ter tomado muita vitamina lá. Um abraço pra ele, não. Isso não é nome de lanchonete, irmão. Gruta Azul, não. Esse nome não é nome de lanchonete. Nome estranho, antigamente tinha as coisas, né? Se fosse... Era só o suco que tomava lá, era só a batida. Só a vitamina. Mas quando é que entra o Valcir empresário? Que é uma outra construção de personalidade. Não, o que acontece é o seguinte: na empresa, por exemplo, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, continuei estudando sempre, né? Sempre estudando muito, fazendo cursos fora, muitos cursos. Na época eu fazia bastante curso, porque a gente tem que aproveitar enquanto é novo, né? Então, com base em muitos cursos, com base em ampliando o conhecimento, a experiência, eu fui crescendo na empresa. Eu fui passando de auxiliar para contador, de contador para gerente financeiro, de gerente financeiro eu passei a ser administrador. E aí eu comecei a participar de associações de funcionários, sindicatos. Eu comecei a participar, a me envolver com o social. A partir daí eu comecei a me envolver com o social. Comecei a perder um pouquinho da timidez, né? Fui obrigado a começar a encarar. Foi se transformando num líder, né? Fui. E como a gente se envolvia muito com pessoas e não falava muito eu, né? Falava nós, procurando valorizar as pessoas, procurando ajudar as pessoas. E aí nós fomos evoluindo também no lado social, no lado com as comunidades. E começamos a nos envolver com comunidade de Boa Vista, as comunidades onde nós estávamos inseridos. Participamos de clube social. Nós tínhamos lá na Boa Vista, nós fazíamos, eu fui presidente lá do clube e por aí fora. Então nós fazíamos muitas festas lá, bailes e etc. Então vocês imaginam, é diferente hoje, né? A Boa Vista hoje é diferente de antigamente. Outra relação. É diferente de antigamente, mas nós fazíamos muitos bailes lá muitas festas lá na Boa Vista. Oferecia para a turma. Agora, a gente estava falando antes ali, eu falava para você uma opinião que eu tenho, já falei no ar várias vezes, né? Que eu acho uma idiotice o cristiumense que fala mal do carvão. Eu acho isso uma estupidez e não é demagogia. Isso aí pela construção do carvão com a nossa história, né? A nossa cidade, a nossa economia literalmente foi erguida, né, sob o carvão. Você pegou momentos tenebrosos dessa história. Você viveu momentos terríveis, momentos de luta armada, né? Não foram momentos tranquilos, onde guerra de sindicato, tudo foi diferente, né? Como é que você lidou com tudo isso? No passado nós tivemos os sindicatos. Os sindicatos eles eram muito fortes. Eles eram fortes e guerreiros. Eles enfrentavam mesmo, a turma dos sindicatos, eles enfrentavam tudo quanto era movimento. Nós fomos trancados numa sala lá no sindicato dos mineradores. Um dia daqueles nós fomos trancados lá numa sala. Ali no próprio escritório, nosso próprio escritório, nós fomos trancados também, o portão foi trancado. Então, situação de medo, imagino. Eles também, destruíram, não digo destruíram, mas eles quebraram um bocado ali o palácio, que é considerado o Palácio do Estado, ali na Getúlio Vargas. Eles
fizeram uma arruaça, faziam uma arruaça, vinham para o centro. Eles andavam com a bandeirinha do Brasil, né? Tá. A bandeira do Brasil, eles andavam na ponta de um porrete. Então a bandeira na ponta de um porrete. Só estava falando aqui, 1970, é isso? É, por aí. 70, acho que Eu foi. não lembro exatamente quais os anos. Mas depois foi evoluindo, né? Mudou muito. As relações foram O evoluindo. relacionamento hoje com os sindicatos é muito amistoso, é muito importante. Eles entendem perfeitamente qual é a situação, né? Em 1990 também nós enfrentamos um drama, foi na era Collor. Tá. A era Collor, ele abriu o mercado da noite para o dia. Ou seja, nós fornecíamos um carvão para a siderúrgica. E com base nessa abertura de mercado através do Collor, nós fornecíamos em torno de 7, 8% do consumo das siderúrgicas brasileiras. Tá. Com essa abertura de mercado, o que aconteceu? As siderúrgicas passaram a comprar 100%. Tá. E aí nós deixamos de fornecer, nós ficamos sem mercado. Praticamente sem mercado. Nós tínhamos em torno de 2.500 funcionários, só a empresa. Tá. E eles tinham estabilidade. Então nós continuamos produzindo e não vendendo. Então isso aí foi um prejuízo terrível. Isso durou muito tempo? Foi uma questão de, eu acho que quase 6 meses. E depois fomos nos adequando, né? Para entendendo o mercado. Fornecimento, entendendo o mercado, fornecimento para... O Collor foi em 92? O Collor foi em 90. 90, ele abriu o mercado em 90? 90. Tá. E aí fomos nos adequando, fornecendo carvão para a termoeletricidade, que é o que nós fornecemos até hoje, né? A termoeletricidade, ou seja, a produção de energia. Então, e o carvão realmente ele tem contribuído e contribuiu principalmente no passado e hoje também, contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da região aqui. As cerâmicas surgiram a partir do carvão e outros segmentos também surgiram a partir do carvão. Então ele continua sendo importante. Só para ter uma ideia, a região sul, a movimentação da região sul, quando eu falo em movimentação da região sul, ou seja, a cadeia produtiva da energia carvão, é a usina, a ferrovia e as carboníferas. São 5 bilhões por ano de movimentação financeira aqui na região, considerando essa cadeia. São mais de 20 mil empregos. São 15 municípios envolvidos diretamente com o assunto energia carvão. Então ele continua sendo importante. Tanto é que nós estamos tratando daquela transição energética justa, né? Transição energética justa, justamente nesse sentido, para dar apoio para nós continuar nos readequando e provando, né? Nós temos que condições de provar que não vai ter emissões no futuro, que esse é o grande problema. Essa é a grande luta, né? Essa é a grande luta de todos, né? Eu acho que isso aí é importante para todos. Mas a maneira que uma carbonífera trata o carvão hoje é muito diferente. É muito diferente. Nós evoluímos muito. Nossa, né? Sim. Hoje nós temos minerador contínuo, hoje nós temos máquinas. Hoje o trabalhador, para quem não conhece, é importante conhecer. O mineiro mudou, né? Mudou. Hoje ele faz a gestão de um minerador contínuo, ou seja, ele dirige um minerador contínuo com base no controle remoto. Ele fica de longe, né? Com o controle remoto ele fica dirigindo um minerador contínuo. O minerador contínuo ele tem um tamanho muito grande. O que é? Para escavar? Isso. Escavador? Ele vai roendo. Tá. Ele vai roendo o carvão e vai botando para trás e para trás vai para as correias. É tudo mecânico. Tá, acabou, já não tem mais nada manual. Não, manual não. Tem a manutenção, né? A manutenção é normal, que aí é manual. Mas o restante é tudo mecanizado. Então como é que ficou essa história do carvão, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, né? Eu sei que a história do gás mudou a Europa, o carvão, começou a se falar de carvão de novo. Como é que tudo ficou para... Não, observou que a Europa, muita gente vinha falando que não haveria mais necessidade de carvão, né? A Alemanha, por exemplo, que não haveria mais necessidade de carvão, que ia acabar com o carvão. Só que com essa guerra aí eles repensaram. Repensaram e perceberam que não é bem assim. Pode até começar a retrair, mas não no sentido de acabar, né? Você não pode ficar dependente de uma matriz energética só. Exatamente. Por exemplo, essas matrizes energéticas, ou seja, com base no vento, no sol e etc., isso é considerado importante. Nós defendemos isso. Só que é o seguinte, isso aí tem que ir evoluindo. Hoje, por exemplo, se não tem vento, como é que faz? Não funciona. Se não tem sol, também não funciona. Então, água.
E então, eu acho que tem que levar em consideração todas essas fontes de energia aí. Não, eu quero levar em consideração a SIC também, que nós não falamos da SIC ainda. Não falamos da SIC. Você falou assim, mano, vamos falar mais da SIC. Agora me diz uma coisa, porque eu não conhecia a sua história. A Rio Deserto, o nome Rio Deserto entra quando na sua vida? A Rio Deserto, quando eu entrei na empresa, que eu tinha 17 anos, era Boa Vista. Boa Vista, tá. Carbonífera Boa Vista. Depois da Carbonífera Boa Vista, aí surgiram outras empresas. E uma das outras empresas foi a Rio Deserto. E hoje ela que é... Ela é a principal? Ela é a principal, a Rio Deserto é a principal. Mas nós temos outros negócios. Além do carvão mineral, além do carvão fornecido para a produção de de energia, nós temos outros negócios que são minerais também. São outros minerais destinados ao agronegócio. Nós estamos produzindo, por exemplo, fertilizante. Então, com base em outros minerais que nós conhecemos, ou seja, a nossa especialidade é mineração. Entendi. Então, nós temos outros negócios. Então, a Rio Deserto foi, na sequência, ela foi constituída por nós. Sabe que eu convidei o Santinho para me dar entrevista algumas vezes, ele não vem, né? Ele não vem, é amigo e não quer vir. Eu vou convidar ele, eu vou dizer que você veio e vou dizer, olha, o homem veio, só falta você isso aí agora. Tem que cobrar mesmo. Agora, Valcir, me diz uma coisa, a presidente da SIC chega, né, com ela responsabilidades muito diferentes, né, para sua vida, o associativismo, ele traz isso, né? A gente tá conversando antes que muitas pessoas acabam exigindo um posicionamento seu como presidente e da instituição, principalmente em questões políticas, e esse posicionamento pode ser muito perigoso às vezes. Sim. Inclusive, o que falamos há pouco, nós passamos a nos envolver com associações, com sindicatos, Fiesc, nós estamos lá na Fiesc também, nós estamos fazendo parte lá da Fiesc, da diretoria, dos conselhos, já há alguns anos. Entramos na SIC através do conselho da SIC. Estando lá no conselho da SIC, após alguns 2 anos, nos convidaram para ir para a diretoria. Então nós estamos na diretoria já há alguns anos. Alguns anos já nós estamos na diretoria. Nós fizemos parte das diretorias do César Smilievski, do Moacir D'Agostin, e depois já tinham nos convidado para assumir a presidência no mandato anterior. No mandato anterior já tínhamos convidado, mas nós alegamos, não tínhamos condições. Ou seja, o grande envolvimento na empresa, nós não tínhamos condições realmente de assumir. E hoje nós já temos, eu tenho um filho lá na empresa, e o Heitor tem 2 filhos. Então hoje eles são novos, né? São novos, ele tem condições de mais correr. Mais energia, deixa eles. De correr mais. Então nós temos uma participação, agora, né? Temos uma participação na empresa, estamos envolvidos ainda, mas hoje já tem eles que estão dando continuidade. Deixa eles se incomodar um pouco agora. Lógico, né? Tem que deixar, tem que se incomodar um pouco também. Só dá opinião agora, né? Lógico. Eles pedem muita opinião para você? Não, nós conversamos bastante, nós trocamos ideias, ouvimos também, eles são novos, mas eles também têm ideias. Vieram da mesma política que a sua? Ouvir mais e falar menos? Sim. Segue a mesma cartilha? Sim. Eles são de ouvir, de ouvir as pessoas, de valorizar, de incentivar, porque é aquilo que falamos antes, né? As pessoas é o que tem de maior valor, é o ser humano, é o profissional, é isso. E como presidente da SIC, qual é o teu legado? O que você quer deixar no seu nome? O que nós temos feito lá, junto com a diretoria? Junto com a diretoria, nós somos em 21 diretores. Só tem gente bacana lá, a diretoria da SIC, olha... Diretoria, nós somos em 21 diretores, o que nós fizemos? Nós buscamos diretores de todas as áreas, de atuação. Então nós temos cerâmica, plástico, metal mecânico, químico, comércio, prestação de serviço. Então nós temos diretores de todas as áreas. O que nós fizemos? Nós estamos trabalhando alguns eixos, vários eixos. Um dos eixos é a educação, aí tem a saúde, tem segurança, infraestrutura, internacionalização, enfim, vários eixos nós estamos trabalhando. Cada diretor, ou cada 2 ou 3 diretores, são responsáveis por um desses eixos. Então é por isso que a coisa está... E nós temos um planejamento, nós fizemos um planejamento. O ano passado nós tratamos de planejamento. E agora nós estamos tratando da execução. A execução desse plano que foi
que aconteceu através desses diretores. Nós temos 20 colaboradores, uma equipe muito boa, coordenada pela Julita, né? Sim. Um abraço Julita. Julita. Julita é muito competente. Nós temos muita gente competente ali. Tem, assim que só tem gente boa. Tem muita gente competente. Até porque não fica, né, Valcir? Não dá, né? O volume ali é meio grande de trabalho. A Deise, que é da comunicação, sensacional. E outros, né? E outros que nós temos lá. Então, por isso que funciona bem. Nós temos núcleos lá. Núcleo da inovação, da tecnologia, da gastronomia, enfim, nós temos 20 e poucos, nós temos 20 e poucos núcleos que reúnem empresários, micro e pequenas empresas, pessoas físicas também. Então isso tem dado também muito resultado. O foco da SIC é ajudar no desenvolvimento, no crescimento dos micro e pequenos empresários. O foco também é entregar prêmio. Você falou que tem um prêmio de matemática. Amanhã vocês vão lançar, é isso? Tem novidade? Sim. Que prêmio é esse aí? Prêmio de matemática. É envolvimento de educação direto, né? Sim, esse é o primeiro eixo que nós temos lá na SIC, que nós estamos trabalhando e que tem empresários envolvidos com a educação. Nós temos uma parceria com a Administração Pública Municipal de Criciúma. Nós apadrinhamos 23 escolas, ou seja, as empresas vão nas escolas e as escolas vão nas empresas, os alunos. E isso tem dado muito resultado relacionado ao empreendedorismo. E nessa direção, ou seja, da educação, nós temos um grande evento que nós vamos lançar amanhã. Amanhã, 4/5 às 10 horas na SIC, vamos lançar o evento Prêmio ASIC de Matemática. Prêmio ASIC de Matemática. Já é a 7ª edição. A 6ª foi em 2019. Nós ficamos sem o prêmio durante o período de pandemia e agora estamos retornando com força total. O foco são os colégios? Todos? São os colégios, são os colégios públicos, estaduais e municipais. É da 5ª à 9ª série. É do 5º ao 9º ano. Ou seja, eles vão fazer prova de matemática. Em 15 de agosto eles vão fazer a prova de matemática nos colégios, porque vai ser uma quantidade muito grande. Entendi. Nós estamos em contato com 13 municípios aqui da região sul, ou seja, da ANREC. Para entrar no prêmio? No prêmio. 13 municípios, 9 já estão confirmados e os outros também vão confirmar. Bom. Isso aí nós temos certeza que eles vão confirmar. Não vão ficar fora disso, né? Esses 9 já confirmados representam 103 escolas já. 103 escolas. Essas 103 escolas correspondem a mais de 17 mil alunos, já confirmado. Então nós vamos ter aí um grande evento. O que ganha com o prêmio? O aluno ganha dinheiro, bolsa, tem de tudo? Placas, né? Bronze. Tem premiação? Ouro, tem premiação. Mas tem premiação em dinheiro para o aluno ou não? Não, dinheiro não. Não tem dinheiro. Nós entendemos que essas placas são muito representativas e o que nós consideramos mais importante não são os troféus. Não são os troféus, não são... O que nós consideramos mais importante e que é o foco da SIC é o seguinte: é essa movimentação, é esse envolvimento, essa motivação. Ou seja, nós estamos percebendo, é uma grande festa, é um grande envolvimento. Ou seja, é a união entre a administração pública municipal, empresas, os empresários estão muito interessados, têm se mostrado muito interessados, as escolas, os alunos, os professores, os gestores escolares e as famílias. O grande prêmio que nós consideramos é esse envolvimento de todo mundo. Ou seja, essa motivação, é isso que nós consideramos como grande prêmio. Ou seja, nós queremos realmente contribuir com o desenvolvimento da educação, o crescimento da educação, o que representa muito como para o ser humano, para o profissional, e ele vai tendo um bom desenvolvimento da educação, ele vai ser um bom empreendedor, ou seja, para trabalhar numa empresa, para o seu próprio negócio, ele vai empreender o seu próprio negócio, ele vai fazer a gestão da sua profissão, da sua vida. Então, e nós estamos observando isso, esse envolvimento de todo mundo, essa alegria na participação dessa movimentação aí, desse grande evento que nós vamos ter. Amanhã, lançamento amanhã. Amanhã é o lançamento.
Presidente, quero te agradecer, que prazer lhe receber. Você estava na minha lista de entrevista faz tempo que eu te receber para um papo aí. Fico muito feliz que aconteceu. Obrigado. Muito obrigado, estamos à disposição sempre. Será um prazer vir aqui, né? Gostou? Um dinâmico. Gostou? Gostamos muito. Então tá bom, então. Eu quero que você me conte, eu quero histórias de vida. Eu não quero só as histórias que deram certo. Porque quando o empreendedor vem aqui e conta história que deu certo, é bacana. Mas todos nós somos formados, né? Por duros percalços na nossa vida, né? Eu sei que eu tenho certeza que a sua também teve alguns, né? Eu quero ouvir essas histórias se você me contar. Ok. Você me conta? Estamos sempre à disposição. Você me conta? Vai ser um prazer, então. Muito obrigado e um abraço a cada um. Presidente Valcir Zanetti, presidente da SIC, diretor da Rio Deserto, grande história de vida aqui conosco no Humanos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.